Beto, então, eu sou o Coronel Amaro, eu fiz contato contigo aí, agradeço a tua participação. E a nossa ideia aqui, Beto, nós somos um grupo, começamos como um grupo de oficiais do Exército que se preocupa em estudar, em conversar, em perceber aí os problemas brasileiros, da ideia da gente tentar criar condições de apresentar soluções viáveis aí para a solução desses problemas. E, claro, que nosso estudo estratégico, a gente percebeu que a Amazônia constitui aí dos principais focos aí de preocupação daqueles brasileiros que realmente estão orientados aí em defender a nossa nação, os interesses da nossa pátria. Então, a gente tem conversado aí com algumas pessoas, algumas autoridades que estão linkadas, que estão relacionadas aí com essa questão da Amazônia, e surgiu aí o teu nome como uma das lideranças aí dos povos indígenas, em condições aí de representar particularmente o pensamento dos Yanomami. E era exatamente sobre isso, meu amigo, que a gente queria que tu conversasse, que tu passasse um pouco da tua experiência, desde assim da tua origem, da onde que tu veio, como que foi o teu processo assim de entrada, vamos dizer assim, na civilização, como que se dá esse processo mesmo de aproximação do indígena com a civilização e como é a situação daqueles que permanecem lá ainda nas tribos, né, ainda nas reservas, como que eles são tratados, como que essas pessoas, quais os recursos que essas pessoas dispõem, e o que é a tua perspectiva de futuro, assim, para o teu povo, para a nação Yanomami e para os outros índios ali que fazem parte daquele sistema ali. Então, o nosso procedimento agora, a palavra vai ser tua, vai ter liberdade para falar o tempo que tu achar necessário, e depois que tu concluir o teu pensamento, a gente vai apresentar aí algumas perguntas, algumas dúvidas, para que a gente possa chegar aí ao final aí com todos os esclarecimentos necessários aí. E mais uma vez, muito obrigado aí pela tua participação. Uma boa noite. Awekan, Katerteman Tite, boa noite, no meu dialeto Yanomami, a todos que estão aqui participando desta reunião, né, aos comandos, satisfação é minha. Eu nasci em Maturacá, na aldeia Yanomami, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Parque Nacional Pico da Neblina. Eu, aos 11 anos, como não tinha escola além da quarta série na minha comunidade, o meu pai me colocou para estudar aos 11 anos de idade em São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais próxima do nosso município. E lá eu comecei a estudar em 1994. E diante de tanta coisa nova para mim, escola, professores, colégio de salesianos, né? Para mim foi um choque, né? E fora o que eu recebi, na época era bullying, né? Eu fui tratado de várias formas, né? Por ser um Yanomami, a estar no meio daquela gente nova, apesar de o município, apesar da cidade ser mais indígena do Brasil, né? Com mais de 22 etnias lá concentradas naquela cidade. Porém, como um bom guerreiro, eu fui me adaptando naquele ambiente hostil para mim naquela época, né? Em 94, ser indígena era ser a ralé da sociedade, né? Mas eu, com muita garra, fui dizendo, eu não sou índio, eu sou Yanomami, vocês estão errados. Índio é vocês que estão chamando eu de índio. Índio está lá na Índia, eu sou Yanomami, eu sou legítimo daqui. Comecei a brigar, aí olha a resposta dele. Rapaz, o Beto, a resposta dele foi... As professoras me parabenizavam, porque eu chegava na turma para me apresentar, eu falava, eu sou Alberto Brazão Góes, esse é o nome registrado em cartório, porém eu sou Beto Góes, Yanomami. Sou Yanomami, natural de Maturacá, enfim. E assim foi. Muita briga, muita luta entre nós, né? Porém,
consegui concluir com muito êxito, né? Todo ano passando de ano, de série, e consegui concluir o ensino médio. Como eu, na minha infância, eu acompanhei o meu pai na demarcação da terra Yanomami, mapeando tudo, os militares sempre ali na minha comunidade, o primeiro destacamento do pelotão, do nosso 5º Pelotão Especial de Fronteira, em Maturacá, primeiro foi um destacamento em 1989, depois que foi ser considerado pelotão de fronteira, né? E eu acompanhei tudo aquilo. As reuniões dos generais com meu pai, com o nosso finado cacique, o Joaquim, que já se foi, primo e irmão do meu pai, né? Os dois eram sempre juntos. Os generais chegavam para dialogar com eles e eu sempre acompanhando o meu pai, né? Naquele ambiente de reunião, os militares. Então, eu vi o pelotão nascer e crescer ali na minha comunidade. Então, o meu sonho era servir o Exército Brasileiro. Então, quando eu concluí o ensino médio, eu logo me alistei, né? E eu servi um ano depois, já logo me apresentei no 5º BIS, no 5º Batalhão de Infantaria de Selva, ali em São Gabriel da Cachoeira. Então, após eu concluir o ensino médio, eu me alistei e fui servir o Exército. E cumpri a minha missão por 6 anos. Eu fui o primeiro cabo Yanomami da história do Exército Brasileiro. Então, eu fiquei 5 anos como cabo, né? 1 ano de recruta e 5 anos de cabo do Exército. Quando dei baixa em 2009, eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouco desempregado, fazendo um trabalho ali, outro ali. Eu sempre trabalhei com ecoturismo também, uma outra história minha, de infância também, um sonho que eu tenho de implementar essa atividade turística de sustentabilidade para a nossa comunidade. Então, quando eu saí fora do Exército, quando eu dei baixa, eu comecei a trabalhar na atividade turística na nossa comunidade. Pico da Neblina, visita na aldeia, o ritual Paricá. Então, tudo isso comecei a fazer que gerasse renda para mim e para os meus parentes na comunidade. Aí muita briga com a FUNAI, muita briga com a Polícia Federal, com o ICMBio, e o próprio Exército também perseguindo, dizendo que não tinha permissão. Eu falei, como? Eu sou Yanomami, eu tenho que trabalhar. Comecei a bater de frente, mas nunca desrespeitando ninguém. Falei, sei que vocês estão fazendo a missão de vocês, servi 6 anos aqui nesse pelotão, eu sei que vocês estão cumprindo ordem. Beleza, mas vamos dialogar, da melhor forma possível a gente resolve. E assim foi. E depois, quando minha mãe adoeceu, ela veio fazer exames aqui em Boa Vista. E aqui ela pediu uma vaga de emprego para a Joana Claudete, era a nossa coordenadora distrital da saúde indígena Yanomami, o DC Yanomami, pela CESAI, né? E assim, eu fui ser contratado pela CESAI como agente indígena de saúde. Fiquei 2 anos como agente indígena de saúde, uma enfermeira paulista esteve na minha comunidade, esteve em São Gabriel da Cachoeira, sendo responsável técnica pelo nosso subdistrito em São Gabriel da Cachoeira, e ela percebeu, ela falou, Beto, você está na função errada. Você não quer ser o meu secretário aqui no distrito? Ser secretário, você manja computação, informática, então você vai passar a ser nosso secretário. E o salário é bom, para você cuidar dos seus filhos e tal. Pô, enfermeira, que bom que você pensa assim. Eu quero, eu aceito. E viemos pela primeira vez aqui em Boa Vista fazer o contrato de contratação de secretário, né? E aqui eu conheci alguns parentes que já trabalhavam na saúde como conselheiros de saúde, Yanomami. Aí retornei como secretário, fiquei 1 ano como secretário, 1 ano. Aí lá ela falou, Beto, ser secretário é bom, mas seria bom você um pouquinho a mais em cima. Que tal você ser o conselheiro de saúde indígena do nosso DICEI? Não depende de mim, depende do meu pai, dos meus primos, que são chefes na aldeia, eles que indicam.
essa função é indicação em Yanomami, falei, né? Então, vamos conversar com o teu pai, a enfermeira, Giovana. Conversa com ele, porque senão os outros parentes vão achar que é eu que estou querendo. Aí, ela conversou com eles, com os Tuxaua lá, meu pai e os meus primos. Com certeza, ele vai ser o nosso conselheiro. É bom mesmo. Ele fala português bem, fala bem Yanomami, se expressa bem e vai ajudar nós. E lá me nomearam conselheiro distrital de saúde indígena. E vim para Boa Vista na primeira reunião distrital, porque todo ano, pela saúde indígena, pelo nosso DICEI, pela nossa CESAI, tem 3 reuniões distritais de saúde indígena distrital, pelo CONDIZ em Yanomami. E na primeira reunião era a eleição, era uma reunião eletiva do CONDIZ. Aí eu falei, enfermeira, que tal a gente tentar formar a nossa chapa? Eu vou me candidatar. Falei, boa, Beto, boa, que bom, bora. Aí lá ela reuniu os parentes, eu reuni com eles, falei, bora formar a nossa chapa? Yanomami do Amazonas, bora? Claro, bora sim. E lá eu me candidatei. Na primeira eleição eu me elegi, né? Os parentes votaram em mim, e como os não indígenas, os profissionais de saúde indígena, os gestores, também são conselheiros distritais, porque é paritário, o conselho distrital é paritário, metade, 50% Yanomami, 50% trabalhador profissional de saúde indígena e gestão, né? Então, eu ganhei por unanimidade, a maior parte dos votos foi para mim. Então, ali eu comecei o meu trabalho de controle social. Até então, eu não conhecia nada de controle social. E ali comecei a estudar, comecei a pesquisar, as pessoas me orientando, e comecei a fortalecer o nosso controle social indígena Yanomami pela saúde do meu povo, né? Aí o meu pai falou, você está no caminho certo, eu quero você aí, tem que se manter. Beleza, comecei a brigar na melhor forma, né, de reivindicar melhorias nas condições de saúde para o meu povo, melhorias para as ações e serviços de saúde no território Yanomami, tanto Amazonas como estado de Roraima, porque o nosso território abrange os 2 estados, né? Então, e ali comecei a participar a reunião do Fórum de Presidentes de CONDIZ em Brasília, e lá eu fui visto, né? Nossa, o presidente do Conselho Distrital Yanomami, ele é firme nas palavras dele, ele é bom. E lá me elegeram também como o primeiro coordenador do nosso fórum de presidentes em Brasília. Eu fui coordenador do fórum por 2 anos. E ali comecei a fazer muita reivindicação, fiscalização, né? Porque a nossa competência quanto conselheiro distrital é acompanhar, fiscalizar e ou denunciar quando houver necessidade na saúde indígena, mas a nossa missão mesmo é sempre acompanhar e fiscalizar, e ao mesmo tempo cooperando sempre para a melhoria das ações de serviços de saúde para o nosso povo. Então, e ali continuei. O nosso mandato era de 2 anos, aí me falaram, olha, Beto, você tenta de novo a reeleição e vamos continuar trabalhando, você é bom. Falei, então, beleza. Aí eu pensei, vai ficar mais tempo, eu vou mudar o regimento com a anuência da plenária do nosso Conselho Distrital. E ali eu mudei o regimento, o mandato de 3 anos para o presidente. E até hoje, o mandato hoje no nosso CONDIZ é de 3 anos. Então, ali eu mudei o regimento e consegui a aprovação da maioria. Eles aprovaram, né? E eu me candidatei novamente e fui reeleito. Então, fiquei 5 anos como presidente de CONDIZ, e depois, quando acabou essa presidência, né? Eu não pude mais me candidatar, porque só pode se candidatar por 2 mandatos, e ali eu consegui, né, uma vaga, né, com o auxílio, o apoio dos parentes, eu consegui a função, eu fui contratado pela CESAI Brasília como
assessor indígena do nosso DICEI Yanomami. Então, e continuei trabalhando no DICEI, né, pela minha história, desde o início na saúde indígena Yanomami, completa 11 anos de trabalho, né? E só que este ano eu fui demitido, né, por questões políticas, né, algumas coisas assim. Mas eu estou aqui sempre para apoiar os parentes Yanomami. Então, é isso, a minha história, né? Mas eu também tenho essa visão, essa ideia de realmente melhorar as condições de vida do meu povo, o tal bem viver. Eu luto pelo bem viver do meu povo, porém, sem perder o costume, a tradição, a cultura, né? Sem perder o dialeto, a minha língua, ela não pode se perder. A minha cultura boa é essa pintura aqui, esse ornamento, essa característica que eu uso, né, que é dos meus antepassados, que é dos meus ancestrais, então eu valorizo muito isso. Porém, eu vejo que nós poderemos fortalecer o Yanomami do século XXI com escolas nas nossas aldeias, porque, para mim, chega, acabou o tempo que nós éramos tutelados, que nós éramos cuidados como se fosse um povo que não pode ter contato com a civilização ocidental, com a civilização que não é indígena. Nós podemos sim. Eu quero meu futuro, meus futuros netos, meus futuros bisnetos, podendo ter acesso às políticas públicas do nosso Brasil. O Estado brasileiro tem políticas públicas voltadas para nós, para os povos indígenas, para o cidadão brasileiro. Então, eu, Yanomami, do século XXI, eu almejo, o meu anseio é que o Estado brasileiro apenas dê boas condições de nós, Yanomami, poder acessar as nossas políticas públicas, porque é um direito constitucional. Isso eu sei porque eu li, eu conheci, eu conheço a lei, eu conheço a Constituição. Quase todo dia, toda semana, eu leio uma parte da Constituição. Então, o meu conhecimento é por causa de escolas. Então, eu quero que meus pequeninos Yanomami estão na floresta também tenham acesso a escolas, para eles terem conhecimento, para eles terem essa visão que eu tenho hoje. Vai ter ONGs, vai ter evangélicos, vai ter pastores, vai ter igrejas que vai dizer, não, que isso, Yanomami não pode perder cultura, a escola vai fazer perder cultura. Não, minha visão Yanomami diz que não. Eu não perdi minha cultura, sou Yanomami, vivo na cidade, trabalho na cidade, hoje estou desempregado, mas quando eu tenho emprego, eu trabalho na cidade, nas férias ou nas folgas, estou lá na minha aldeia com meu pai, conversando na minha língua, no meu dialeto, comendo a caça moqueada, comendo a farinha da mandioca que foi plantada na minha aldeia. Eu estou lá dançando, festejando a memória do nosso ente querido que faleceu. Culturalmente, a gente faz uma festa tribal, todo mundo compartilha, todo mundo faz aquela festa coletiva. Então, esse é o Yanomami, que não precisa estar guardado lá na floresta e ONGs dizendo, nós estamos cuidando do Yanomami lá. Me dá dinheiro aqui, Fundo da Amazônia, me dá dinheiro que eu vou cuidar do Yanomami lá. Ei, rei da Noruega, me dá dinheiro aqui, Europa, me dá dinheiro aqui que eu vou cuidar do Yanomami lá. Não. Na minha ideia, na minha visão Yanomami do século XXI, é Yanomami sendo autônomo, Yanomami sendo protagonista da sua própria história. Yanomami dizer, eu tenho ideia, eu sei como fazer, eu sei como cuidar da minha floresta. Tem muito minério, tem muito olho grande, os governos estão de olho no minério. A gente sabe cuidar da nossa floresta, questão mineral, política, quem cuida são as autoridades do nosso Estado brasileiro.
Eu sei que a terra demarcada e homologada, terra indígena Yanomami, porém, ela é da União. O verdadeiro dono das riquezas minerais que tem na nossa terra é do Estado brasileiro, é de todos nós, é do Brasil todo, é de todo cidadão brasileiro. Então, essa questão aí, quem cuida são os órgãos federais do nosso Brasil. Então, o que a gente vai fazer é cuidar da nossa floresta, cuidar da nossa terra, cultivar ela de forma sustentável. Eu sou a favor, eu sou favorável que o Yanomami seja protagonista nos seus projetos de alta sustentabilidade. Assim como eu consegui, na minha terra, em Yanomami, Maturacá, no município de São Gabriel da Cachoeira, eu consegui o projeto, eu consegui implementar o projeto de ecoturismo Yanomami. Ah, tem muito visitante que quer escalar o Pico da Neblina, tem muito europeu que quer visitar o Pico da Neblina, ao mesmo tempo quer conhecer a cultura Yanomami, porém quer escalar o Pico da Neblina. Tem muito americano, eu já guiei muito americano, já guiei muito japonês, já guiei muitos alemães no Pico da Neblina. Isso gera renda. Então, eu sou a favor de projetos de alta sustentabilidade para o meu povo. Para o meu povo, ele mesmo cuidar. Nós que vamos cuidar, não é gente de fora. Não é ONG que diz, eu fiz o projeto do Yanomami, está lá, então me dá mais dinheiro aqui, governo. Fundo da Amazônia, me dá dinheiro. Europa, me dá dinheiro, que eu vou cuidar do Yanomami lá. Isso, para mim, é nocivo para nós. Nós não queremos assim. Nós queremos ser autônomos, nós queremos ser protagonistas na nossa própria história. É isso que eu penso. E hoje, na mídia, está muito Yanomami morrendo de fome. Yanomami morrendo de fome. Generalizado. Está generalizado. Eu estou morrendo de fome? Meus filhos estão morrendo de fome? Não está, não. Meus pequenininhos, meus sobrinhos que estão na aldeia, não estão morrendo de fome. No Amazonas, toda aldeia tem escola. No Amazonas, toda aldeia Yanomami tem roça. Tem Yanomami que trabalha com piaçaba, extrativismo. Tem Yanomami que planta bastante maniva, cultiva a mandioca e faz a farinha. Tem Yanomami que nós, já do Amazonas, que está trabalhando com ecoturismo. Quando tem turismo na nossa comunidade, muitos Yanomami são guias, são carregadores, são barqueiros. Então, isso gera renda, gera emprego para nós. Então, eu quero isso para o Yanomami daqui do estado de Roraima. Essa crise humanitária que está divulgada no mundo todo, é somente na localidade, Surucucus, no estado de Roraima. Então, essas invasões garimpeiras que aconteceu nesta terra aqui, na terra indígena Yanomami de Roraima, isso é uma invasão localizada, não é na terra indígena no geral. Nós, Yanomami do Amazonas, nós não estamos invadidos por garimpo. Agora, esta região aqui de Surucucus, no estado de Roraima, sim, muita invasão garimpeira. Porém, eu digo mais, que temos a invasão que veio a contribuir com o que já acontece há muitos anos nesta região. Yanomami não consegue caçar, Yanomami do estado de Roraima não consegue pescar e não consegue fazer roça. 3 coisas principais para a subsistência de cada família: caça, pesca e roça, cultivo da terra. Por quê? Porque o próprio Yanomami é inimigo do seu próprio parente. Outra tribo é inimigo de outra tribo. O garimpo ilegal só veio somar com essa problemática cultural. E as ONGs apoiam essa tal cultura. Não pode interferir. Não diga que tem que acabar com a violência, que tem que acabar com as guerras intertribais, com as guerras interclãs. A ONG fala que não é para
acabar. Porque se Yanomami para de brigar, se Yanomami para de guerrear, acaba a fonte de renda da ONG. Porque é na desgraça do Yanomami que as ONGs se beneficiam. É na desgraça do Yanomami, do estado de Roraima, que as ONGs colocam os filhos, as filhas nas boas escolas e fazendo faculdade, porque gera benefício para eles, não para o Yanomami. Eu estou convicto de que Yanomami está sendo manobrado há anos, teleguiado há anos, e não tinha, até então, não tinha um Yanomami para falar para as autoridades, para o mundo, de que isso é nocivo. Eu não quero mais. Eu jamais vou admitir uma coisa tão errada que é usar o Yanomami para benefício próprio. Agora, se usasse o nome do Yanomami para puxar verba do governo federal do Brasil e da União Europeia para beneficiar de fato o Yanomami, com construções de escolas, estruturas escolares, com estrutura para a saúde trabalhar bem, com poços artesianos para a equipe, para o povo Yanomami beber água potável, aí eu seria a favor das ONG. Porém, do jeito que está, eu não sou a favor. Então, cabe a nós levantar essa bandeira, eu levantar essa bandeira e dizer, chega. E a Yanomami do século XXI quer estruturas, quer condições de trabalho para as equipes, quer paz. A gente quer paz. A invasão, os invasores só veio a contribuir para o que já existe nesta localidade. Guerra interclã, guerra intertribal, agora não é mais na flecha, é no fuzil, é no tiro, na cartucheira, é na calibre 20, é na calibre 16, cartucho 3T, no peito do guerreiro, na cabeça do guerreiro, no caçador guerreiro, no trabalhador guerreiro, no pescador guerreiro, no pai de família. Os pais dessa região aí não conseguem caçar, não conseguem pescar, não conseguem fazer roçado, porque tem medo de ser alvejado pelo inimigo que está na tocaia ali, perseguindo o parente. Então, passa fome, mas não vai procurar, porque se for procurar comida para as crianças, vai morrer. Então, a minha visão é essa. Nós temos condições de mudar essa realidade. Sabe como, comandos? Com escolas. Porque o meu povo em Yanomami do Amazonas, ela é numerosa. Antigamente, quando eu me entendi como gente, nós éramos 14 a 17 mil em Yanomami. Hoje eu estou com 41 anos, nós somos 30 mil em Yanomami. Por quê? Porque no estado do Amazonas nós temos escolas. Nas escolas a gente prega que temos que preservar, temos que fortalecer a cultura boa. Agora, a cultura ruim, maléfica, nós já não vamos ter que bater no peito e dizer essa cultura eu não quero. A cultura de guerrear, a cultura de duelar, quebrar a cabeça do outro, a cultura de guerrear com a outra tribo porque ela está numerosa com meninas novas e roubar meninas, essa cultura eu não quero. Os antepassados de vocês já eram guerreiros, eles invadiam as aldeias e roubavam as mulheres, dizimavam outra tribo. Essa cultura eu não quero, porque eu não quero minhas filhas sendo roubadas, eu não quero minhas netas sendo sequestradas. Então, cultura ruim a gente separa e bane, vamos banir. O próprio Yanomami tem que dizer isso, não é ONG, não. E nenhum outro tipo de organização pode dizer que a gente tem que permanecer como éramos no passado. Queremos evoluir. Eu tenho o direito de evoluir.
Os antepassados de vocês, os europeus, eles evoluíram. Toda a civilização evoluiu. Então, é nisso que eu me pauto, é nisso que eu me fortaleço, nessa ideia, nessa visão Yanomami que eu sigo, que é do meu pai, né? Eu gosto de dizer que somos amor, somos respeito, somos paz, somos Yanomami. Precisamos de escolas, precisamos que as políticas públicas do Estado brasileiro cheguem até nós. Yanomami do Estado de Roraima precisa ter documento, RG, CPF, título de eleitor, porque ele é cidadão brasileiro. Porque ele tem que permanecer? Não, o Yanomami é povo recente contato. Eu tenho raiva dessa palavra recente contato. Acabou o tempo de que Yanomami era tutelado. FUNAI não tem mais função nenhuma de tutelar Yanomami, não. A FUNAI tem o dever de cuidar e de fazer nós, Yanomami, acessar as políticas públicas do Estado brasileiro. Eu tenho direito a uma universidade, claro. Meus filhos têm. Nós temos que ter isso. Então, temos que fortalecer, fazer o parente Yanomami de Roraima entender que ele tem esse direito. Então, eu estou lutando hoje pela educação escolar indígena, porque através da educação nós vamos melhorar a saúde, através da educação nós vamos melhorar a nossa proteção do meio ambiente, da nossa floresta, dos nossos rios. E a Yanomami escolarizado, ele vai entender que o invasor, quando o invasor chegar de novo, ele vai dizer, opa, aqui não. Negativo, mano. Tem outros meios para trabalhar e ganhar dinheiro, então vá fazer lavoura, vá fazer outro tipo de trabalho na tua cidade. Aqui não tem mais como tirar minério, não. O Yanomami escolarizado, ele vai dizer isso. Porque os que estão sendo invadidos lá, hoje, eu tenho plena certeza de que o garimpo ilegal nesta terra Yanomami de Roraima não vai acabar nunca, porque os próprios Yanomami quer eles, favorece eles. E quem denuncia aqui no estado de Roraima é o mais favorecido com o garimpo ilegal na terra Yanomami. Auecu, era isso. Meu amigo, eu te agradeço aí a tua colaboração, te dou os parabéns pelo teu entusiasmo, pela tua capacidade de expressar as ideias assim. Essa está sendo uma experiência inédita para mim. Eu moro aqui no sul do Brasil, do outro lado do país. Eu nunca tive a oportunidade assim de conhecer a tua região, a tua área, teu povo, e está sendo o primeiro Yanomami com o qual eu converso. E, claro, eu, assim como meus colegas, temos aí uma série de perguntas, uma série de dúvidas, até fruto do meu desconhecimento. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer, Beto, assim, um dos problemas que a gente viu, que a gente percebeu quando houve a demarcação das reservas, foi justamente que essa reserva ela era binacional, ela tinha uma porção no Brasil e uma porção na Venezuela. E o povo indígena, aquele povo que está realmente na floresta, me parece que ele não tem esse limite, né? Eles podem, em um momento, estar no Brasil, em um momento, estar na Venezuela, e eu pergunto se isso gera algum tipo de dificuldade, até mesmo para o teu povo, se vocês se consideram brasileiros, se vocês se consideram venezuelanos, se alguns se consideram venezuelanos, ou se não tem essa divisão, se é tudo o mesmo povo, como é que se opera aí com relação a essa fronteira aí passando no meio da reserva? Sim, com certeza. O Yanomami, eu sou descendente de Yanomami venezuelano. O meu clã, o clã do meu pai, migrou da Venezuela, onde a gente mora hoje. Então, eu tenho parentes descendentes venezuelanos, porém, hoje nós não temos mais contato, por ser muito distante, muitas montanhas para poder chegar nessas aldeias vizinhas, que estão em Yanomami também. Nós do Amazonas, ali do município de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, tem contato com parentes de Yanomami venezuelano e visita. Realmente não tem fronteira. Também está na Constituição, que Yanomami indígena nenhum tem fronteira, né? Então,
eles te visitam, tem esse contato harmonioso, sim. Roraima também tem esse contato Yanomami venezuelano, brasileiro, venezuelano. Então, sempre teve, nunca deixou de existir, entende? E, realmente, isso para nós não afeta em nada, não afeta em nada. Porém, afeta quando o Yanomami da Venezuela vem com malária, algo do tipo, né? Uma gripe, acaba contaminando os parentes brasileiros. Mesma coisa, brasileiro vai para a Venezuela. Então, hoje, a maioria das condições de vida precária que foi mostrado é principalmente aldeias Yanomami do lado venezuelano. Então, esse detalhe nunca foi dito, né? Nunca foi mencionado. Eu não sei por quais questões, né? Porém, enfim, sei que existe. Então, essa faixa de fronteira Yanomami com Venezuela, para nós, Yanomami, não interfere em nada. Porém, na época da demarcação, acompanhava, eu era criança, de 7 para 8 anos, quando meu pai viajava muito nessas aldeias, né? Inclusive, ele que determinou, olha, essa aldeia aqui, ela não é Yanomami do Brasil, é Yanomami da Venezuela e tal. Foi tudo falando para os antropólogos, para o piloto, comandante da aeronave, helicóptero, né, que pousava nas aldeias. Inclusive, por engano, meu pai pousou numa aldeia dos parentes Tochamochitere, Venezuela, que quase alvejaram eles, todos eles com flechas. Ainda bem que o piloto foi muito ágil e conseguiu levantar voo e saiu fora daquela aldeia. E meu pai falou, não, essa aldeia não é brasileira, são parentes Yanomami, só que venezuelanos. Então, hoje não interfere quase em nada, mas na demarcação isso também foi analisado, foi visto pelos especialistas do governo na época, né, os antropólogos que estavam com o meu pai na demarcação. Não só meu pai trabalhou na demarcação, mas também com o tio Davi Copenau, que também acompanhou do lado Roraima, na demarcação, acompanhando e também fazendo as reivindicações dele em Brasília, né, tudo isso. Ok, meu amigo, muito obrigado. Coronel Jander tem uma pergunta, por favor, Jander. Alô, estão me ouvindo? Agora. Beleza. Eu tive que tirar o fone aqui, porque eu direto do celular. E aí, Simão, boa noite, tudo bem contigo? Prazer. Simão, comandos, satisfação. Obrigado aí pela tua chegada aí, essa tua apresentação. Eu queria que você explorasse um pouco, Beto, essa questão aí da CPI das ONGs que vai ser instalada agora para frente, e o que é que vocês estão fazendo de mobilização, esse pessoal que trabalha realmente com o bom indígena, se eles já estão articulando alguma coisa ou se estão sendo ainda limitados por essas ONGs e por essas pessoas que querem o mal de vocês aí. Queria que você desse uma explorada nesse sentido. Sim, senhor, comandos. Boa noite, primeiramente, ao coronel. Então, é assim, tem muitos parentes que estão com a visão assim, ó, puro manobra. Até então, parente indígena ainda não sabe que é possível uma CPI das ONGs. E eu estou levantando essa bandeira agora, e realmente, com o aparelho que a gente está conversando agora, via celular, eu vou começar a disparar informações para os parentes, mas muitos vão ficar assim, mas como? A ONG ajuda muito nós. Muitos Yanomami ainda nem sabem o que significa a sigla ONG, ONG. Mas eu estou levantando essa bandeira aí, estou começando a fazer os esclarecimentos, estou começando a explicar e fazer o parente compreender o que é uma ONG, o que ela faz de trabalho, qual é a real intenção, entende? Então, eu gostaria de pedir a vocês
que vocês me dessem material, tipo filmes, vídeos, que fala sobre a questão, sobre essa pauta, né? Eu quero muito poder ter mais informações para mim poder disparar para os meus parentes e poder ter argumento e dizer para eles, olha, nós não podemos continuar como estamos sendo tratados, né? Então, para mim, quando essa CPI ser instalada, para mim vai ser uma comemoração, vai ser uma vitória, porque é o que eu almejo, é o que eu sempre vi quando eu estudava na escola, é o que eu sempre percebi quando eu servi o Exército Brasileiro. Entende? Então, eu quero muito que isso aconteça. É um anseio meu, particular, mas eu vou compartilhar isso com meus parentes em Yanomami de base. Muitos professores daqui de Roraima, eu já estou conversando com eles, né? Inclusive, hoje, os professores tiveram uma reunião com o governo. Eu falei assim, no meu estado, Amazonas, quem é responsável pela educação escolar infantil é a prefeitura. Quem é responsável pela educação escolar juvenil é o Estado. Então, aqui em Roraima, o município, o prefeito, o Estado, o governador, é responsável pela educação escolar de vocês. Não é ONG, não, porque a ONG vai limitar vocês. Então, com relação a essa questão aí que o coronel perguntou, eu quero muito poder fazer o parente Yanomami compreender, se sensibilizar e se conscientizar do que é a palavra ONG, o que uma ONG faz, o que é ONG de verdade. É isso que eu quero, comandos. Obrigado, Beto. Por favor, Coronel Brasil. Beto, minha pergunta ela estava bem relacionada com a questão do... Você tem a sua linha de pensamento, a gente sabe que tem outros Yanomamis, tem outras linhas de pensamento, e a minha pergunta era muito centrada no qual é o teu poder de influência com relação à nação Yanomami. Mas foi ficando bem claro para mim que existem tribos inimigas, né, pelo que você me falou, e não há um pensamento muito unificado, né? Mas eu vou insistir aqui numa pergunta do Amaro, lá do início, né, quando ele falou de brasileiro e sentimento brasileiro e sentimento venezuelano, tá? Você falou, eu entendi que você falou que o Yanomami, você, por exemplo, é descendente venezuelano, que tem os contatos, tudo deu para entender. Mas o sentimento do seu povo, o povo Yanomami que mora no Brasil, vocês se sentem brasileiros? Vocês se sentem brasileiros ou vocês se sentem uma nação à parte do Brasil? E, lógico, você, por ter servido ao Exército, pode ter bem isso, esse sentimento brasileiro arraigado. Mas o que o seu povo, de uma maneira geral, pensa? O meu povo, de maneira geral, pensa que somos brasileiros, sim. Nós somos, de fato, os verdadeiros brasileiros, sim, porque nós nascemos e crescemos na floresta brasileira. E a Yanomami tem esse sentimento de patriota muito, muito fervoroso. Tanto é que ele diz, vocês venezuelanos, fiquem para lá. Por isso, as guerras também. E a Yanomami, ele diz, olha, venezuelano, vocês fiquem do lado floresta de vocês. Deixa nós aqui. Muitos são a favor. A minoria, os que têm parente sanguíneo mesmo, sangue mesmo, primo, irmão mesmo, tio,
é que se visita. Agora, as outras tribos ficam olhando com o olho assim, ó, desconfiado, entende? Então, tem sim essa divisão entre nós. Naquela hora eu estava tentando generalizar de que Yanomami tudo, mas existe sim. Com a tua pergunta, eu respondo. Yanomami brasileiro. Yanomami venezuelano para lá, longe da gente. Entende? Mas a outra pergunta que você fez, o que me dá o direito e o poder de pegar e fazer o parente entender a minha ideia é o meu sangue real, a minha linhagem hereditária tradicional, o clã do meu pai, o clã do meu avô, do meu bisavô, é que me dá esse direito de pegar e chegar com ele e de dizer, é assim o correto, o errado é errado. E você vai me ouvir, porque eu estou dizendo que é isso. Existe essa hierarquia Yanomami que eu tenho o poder de chegar e falar com eles. Então, por ser filho de um líder tribal, por ser filho de um pajé Yanomami, eu tenho esse direito, eu tenho esse poder de chegar com os parentes, seja qual tribo for. Porém, se alguma tribo eu não me sentir seguro, eu tenho o direito, eu tenho o dever de me resguardar, que meu pai não deixa. Inclusive, o meu pai não deixa eu entrar em algumas aldeias aqui do estado de Roraima, porque existem questões tribais. Porque se uma tribo consegue eliminar filho de um tuxal, filho de um chefe tribal, ela se sente vitoriosa, entende? Então, por essas questões culturais, o meu pai fala, aquela aldeia tu não vai não, fica aí em Boa Vista mesmo. Mas eu me sinto bem à vontade com os parentes, porque eles me ouvem, porque o sonho de cada Yanomamizinho, o sonho de cada líder Yanomami de algumas tribos, é dizer, um dia eu quero ver meus filhos igual esse Beto Góes aí, Maturacate. Igual esse Yanomami do Amazonas, eu quero meu filho assim. É o que está falando, é o que estão falando. Eu falei, eu sou a favor de vocês se autodefender, não outro defendendo vocês, através de escola. Você vai pegar, você vai ler um livro, você vai ler o que está escrito, o que o branco escreveu, você vai ler e compreender, igual como eu compreendo, porque você vai saber ler, porque você vai saber escrever, porque você vai ter escola na sua aldeia. É somente a educação e conhecimento que vai te dar poder de se autodeterminar. Eu falo para os meus parentes, eles ficam assim, ó, away, away. Eles ficam, eu vejo isso neles, eu sinto, o coração sente também. Eu costumo dizer para eles, somos verdadeiros seres humanos da floresta. Yanomami é Yanomami. Agora, os outros estão se classificando como índio, indígena, então, se eles são parentes dos indianos, que eles sejam, mas eu sou Yanomami. Nós somos Yanomami. Então, coloque isso na cabeça. Somos Yanomami. Somos verdadeiros seres humanos da floresta. Somos os viventes da floresta. Eu falo para os parentes. Então, tenho certeza que conseguirei, sim, conseguirei disseminar, conseguirei implantar essa nova ideia para os meus parentes. Away. Obrigado, Beto. Beto, por favor, agora o Coronel Monteiro tem uma pergunta para te fazer. Por favor, Monteiro. Os problemas relatados aqui, né, que o senhor relatou, estão bem próximos aí à ideia que nós militares tínhamos do que acontece lá nas aldeias Yanomamis. Acreditando que a maioria dos Yanomamis pensa como você, o que está faltando para botar essas ONG para fora do território de vocês aí e vocês se livrarem delas? Informação, conhecimento, através de uma escola genuinamente Yanomami.
através de uma escola genuinamente governo federal, governo estadual, governo municipal. Porque a maioria dos parentes de Yanomami que tem uma escolaridade é porque a ONG escolheu a dedo eles para educar, para, como é que fala? Para alfabetizar, porque já vai lavando o cérebro dele, já vai preparando ele para fazer o que a ONG quer. Então, o que falta para o Yanomami realmente banir as ONG do nosso território Yanomami é escola. Escola responsável, sendo responsabilidade do governo federal. Existe, comandos, existe uma proposta de um senador deste estado aqui, que é de federalizar a educação escolar indígena. Eu sou plenamente a favor, porque o governo federal vai ser responsável pela escolarização dos nossos parentes nas aldeias, assim como a saúde é, porque pelo município, pelo estado, é muito fraco. Aqui no estado de Roraima, é fraco. No meu estado do Amazonas, município de São Gabriel da Cachoeira, município de Barcelos, município de Santa Isabel do Rio Negro, município, estado é responsável pela educação dos parentes de Yanomami. E lá nós não temos muita influência de ONG, porque a gente, olha, ONG, você cuida do seu trabalho e deixa nós em paz aqui, deixa nós fazer da maneira que nós estamos enxergando. Muito. Temos isso, coronel. Muito obrigado, Beto. Obrigado. Por favor, Coronel Salóis, a palavra é sua. Boa noite, Beto. Peço desculpas por ter chegado atrasado, mas não podia deixar de participar. Estou até arrepiado. Talvez tenha algum parente seu aqui. Ó. Tem, Olha sim. lá no fundo. Olha lá no fundo da montanha. Lá no fundo é Porapuê, Maturacá, Terra das Cachoeiras. Isso aqui é em Maturacá. Estou eu aqui na época. Estou eu aqui, ó. Esse maior aqui, mais gordo também. Olha aí. Satisfação, comandos. É o seguinte, duas questões ali. Eu conheci a área, tanto de Maturacá, quanto de Surucucu e Auaris, Sim. quando você estava nascendo. Quando você estava nascendo. Nem o hospital do Alto Rio Negro, ali, do Exército, me fugiu. São Gabriel existia. Quem cuidava eram as carmelitas, as freiras. Eram as carmelitas. Isso. Sim. Eu até eu até disse para uma carmelita que estava ali há mais de 30 anos que ela podia cometer todos os pecados do mundo, porque o cheque ouro dela no céu estava cheio. Né? E eu fui dali depois para Surucucus. Então, é gritante a diferença, embora vocês sejam da mesma etnia, a diferença de cultura até indígena, a cultura de vocês. Do Yanomami do Alto Rio Negro, o Yanomami lá de Surucucus, com 2 Ks, viu? Quem não sabe, Surucucus é com K e K. Por que essa diferença? Essa é a primeira pergunta. Segundo, o pelotão de Maturacá, não sei se foi lá que você serviu, mas o pelotão de Maturacá fica entre 2 aldeias Yanomamis. Servi lá. Eles participam ali das atividades, mas parece que eles não se dão muito bem, não. Existe ali uma rixa entre os 2 tuxauas. Existe rivalidade. Sim, rivalidade, exatamente. Agora, por que essa diferença? Eu volto à minha pergunta. Eu estou falando a primeira vez que eu tive contato com vocês foi em 1992, está fazendo 41 anos, a sua idade. E, recentemente, 2019, 2020, eu
na minha função, que era voltado para a logística do Exército na Amazônia, voltei a esses lugares. E percebi que continua essa diferença. Vocês do Alto Rio Negro são mais desenvolvidos. Desculpa, esse termo desenvolvido é nojento, mas vocês têm mais visão das coisas. E o Yanomami, lá da região de Surucucu, Auaris, ali, de Roraima, na Alto Roraima, são bem mais, desculpa também o termo, atrasados. Difícil de você relacionar, entender, conversar. E os de Maturacá, principalmente, lá dos teus primos, o pessoal é tranquilo, conversa. Tinha até um com a camisa do Flamengo, que eu fotografei e mandei para o presidente do Flamengo, dizendo em qualquer lugar do Brasil que se imagina vai ter um rubro-negro, que me deixou muito feliz também, diga-se de passagem. Mas por que essa diferença? Sim. Então, a primeira pergunta, Surucucus, né? A diferença, né? O Yanomami de Surucucus são parentes de Yanomami, mas a gente classifica eles no tradicional Yanomamis, eles são os Horepteres, Yanomami das alturas, porque aquela região é montanhosa. Então, eles são os Horepteres. Na nossa classificação, são os Yanomami os mais, assim, de difícil, como é que eu posso dizer, de difícil contato, né? Porque eles não são amigáveis, eles não são hospitaleiros, eles não são dessa linha que nós somos, nós Yanomami do Amazonas, né? Mas existe sim uma grande diferença entre nós Yanomami do Amazonas e os Yanomami de Roraima por conta de Surucucus, porque eles são de difícil contato, são muito, essa é a palavra mesmo. Muito agressivos, atrasados. Inclusive. Muito agressivos. Sim, muito agressivos. Eu estava com um companheiro lá e, por pouco, ele não leva uma flechada, porque o Tuxá, alguém que estava ali, não entendeu muito o procedimento dele e a coisa ficou complicada. Exatamente. Então, é isso. Agora, a outra pergunta foi em relação a... Esse problema das famílias, teus primos e vocês ali em Maturacá, porque quando eu tenho mais contato, eu tinha. Inclusive, os dois já se foram, né? Eles eram dois irmãos, né? O meu tio Joaquim, cacique Joaquim, e o meu tio Daniel, do outro lado. Porque no passado, quando as duas comunidades se dividiram, porque era a única aldeia, única do meu finado avô, do nosso avô, né? Então, aí, por conta de mulher, um irmão pegando mulher do outro, os dois brigaram. Culturalmente, se desviaram. Uma turma foi com outro irmão, outro ficou com outro irmão. Então, por isso tinha muito aquela rixa. Só que hoje já não é mais por conta disso, já é mais política a nossa desavença, porque eu do lado Yanomami do Ariabu, que é o do lado do pelotão, e o outro do outro lado, né? As nossas ideias, às vezes, não estão iguais, aí a gente fica se disputando. Mas hoje vivemos em harmonia e hoje temos uma associação que meu pai fundou em 98, fundou a primeira associação Yanomami do Rio Carboris e Afluentes, a IRCA, né? Então, hoje a gente está em harmonia, comandos. Infelizmente, por questões de logística da minha casa, eu não pude, mas eu ia lhe mostrar as fotos minhas com seu tio Joaquim. Grande figura. Figura. Realmente era uma liderança lá na área, era muito fácil da gente conversar com ele. E ele sempre querendo óleo diesel para o gerador, porque ele gostava de ver televisão. Era antenado, não ficava alheio ao mundo. Onde ele estiver, em qualquer lugar desse universo, que sua alma, seu espírito receba aqui o meu abraço saudoso, não sabia que ele tinha desencarnado. Beto, foi um prazer
ver você, tá? Muito obrigado por ter vindo. Talvez nós até tenhamos nos cruzado lá por cima, mas, né, memória minha, a cabeça já está ruim e tal, muita correria, mas estamos juntos. Away! Valeu, comandante. Obrigado, Beto. Por favor, Coronel Brasil. É só complementando a minha pergunta, Alberto. Desculpa a minha ignorância, né? Eu não tenho aqui a felicidade igual do Coronel Salões de ter conhecido tanto aí a cultura de vocês, mas durante a sua explanação, eu não sei se eu entendi corretamente, você falou que a nação Yanomami hoje, ela tem por volta de 30 mil, por volta de 30 mil Yanomamis, né? E você também falou que vocês têm uma classificação dentro dessa tribo, desses 90 mil, né? Então, você tem... Você citou aí 2 classificações, e aí você falou que uma delas aí é mais isolativa, né? Mais resistente, mais agressiva, né? O termo não sei se seria bem esse, mas eu queria saber de você o seguinte: quais são as classificações que vocês têm dentro da nação Yanomami, e quais dessas classificações elas estão assim mais antenadas, mais direcionadas aí com a sua visão, que tem uma percepção mais próxima da sua. E nesses 30 mil, isso seria mais ou menos o quê? 50%, 40%, 60%, que estaria mais ou menos a favor da sua percepção? Sim, perfeito. Nós somos Chamatari, Yanomami, do clã Chamatari. O clã do meu pai, né, que é os Karawatari. Nós somos Karawatari também, né? E também temos os parentes que são os Ambrueteri. E também temos os parentes que são os Horepeteri. E temos os parentes que são os Waika. Temos os parentes que também são os parentes Ninã. Temos os parentes Yanomami, que são Sanumã. São os parentes Xirixana, Xiriana. Então, existem essas classificações. Porém, a minha visão, que eu compartilho com a maioria deles, quase 99% realmente diz, o Beto está falando a verdade, é assim que tem que ser. É quase unânime. O que é contra é porque é manobrado, teleguiado pela ONG. Então é uma quantidade bem expressiva, né? Porque eu não entendia que era tão numerosa assim. Então, eu posso praticamente dizer que você tem uma influência praticamente em toda a nação Yanomami, né? É por isso que eu digo, comandos, hoje eu me sinto assim com essa responsabilidade gigante, né, de pegar e levantar essa bandeira em prol do meu povo Yanomami por conta disso, porque muitos pegam e dizem, Beto, e aí? Vamos ficar só olhando ou nós vamos reagir? A cultura do Yanomami é guerreiro, né? Então, a cultura do Yanomami é guerreiro. Quando ele vê, a partir do momento que eu começar a realmente disseminar essa ideia de forma larga escala, Yanomami totalmente vai ser 100% aí a minha ideia, porque maioria que me conhece, que já me viu falando no áudio, eles escutam muito meu áudio e também alguns vídeos que eu já fiz, quando falo de que Yanomami tem que ser Yanomami mesmo, de fato, não é Yanomami teleguiado, não é Yanomami manobrado.
E eles ficam felizes. É assim que tem que ser, nós temos que ser igual o Beto. Eu quero. Tem Yanomamezinho que diz, eu quero crescer para ficar igual o Beto. Então, eu digo que é seguro e garantido de que o Yanomami com escola, ele vai mudar de pensamento e visão. Mas eu estou garantindo a escola, porque a escola é que vai garantir a minha pintura, o meu cocá aqui, o meu colar, o meu dialeto Yanomami. Eu, Yanomami, falando. Então, o que vai garantir é a escola. Então, e todos, sem exceção, toda a comunidade Yanomami quer escola na sua aldeia, comandos. Muito obrigado, Beto. Por favor, Auê. Coronel Fernando, a palavra é sua. Boa noite, Beto. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Beto, é o seguinte, você falou em 99%, mas tem 1% que faz uma gritaria bacana, né? Uma gritaria que incomoda, né? Muito. Eles conseguem gritar tanto que naquela área dos Yanomamis de Roraima, ali em Surucucu, Palimiu, Auari, aquela região lá, tem uma região de foco de desnutrição infantil. Eles gritam isso daí para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, tanto é que saiu aquelas reportagens que você viu, né? Aquelas fotografias, aquelas imagens deploráveis lá, etc. Tal. Mas eles gritam muito, e com a ajuda das ONGs também. Sim. E também tem gente da FUNAI e da CESAI que ajuda a gritar, hein? Não é a maioria, mas ajuda a gritar. Vem cá, como é que vocês vão fazer para combater 1% de mentira contra 99% de verdade? Essa é a minha primeira pergunta. A outra pergunta está no etnoturismo, que quando você responder a primeira, eu faço a segunda. Auê. Como é que eu vou... Como é que nós vamos vencer a mentira dele? Com escola. É por isso que eu estou dizendo. Eu sou Yanomami, que eu já visualizei lá na frente. 10, 20 anos lá na frente. Ou até menos, 5 anos. Implantando escola nas aldeias aqui de Roraima todinho, vai acabar essa mentirada deles. Por quê? Porque eles são os que mais se beneficiam com o garimpo ilegal. Cada máquina trabalhando é 30 gramas de ouro na mão desse cidadão aí que você mencionou. Para ele, é mais viável deixar as crianças passar fome e fazer foto e gritar que está morrendo de inanição, do que ter escola, do que ter informação nas aldeias. A maioria das aldeias vizinhas de Surucucu que está morrendo de fome é porque os outros não deixam chegar comida e não deixam eles caçar, não deixam eles pescar, fazer roça, porque todo tempo guerra. Se eu tivesse o poder da força nacional, que é o Exército, que própria Polícia, Força Nacional, Polícia Federal, eu seria mais radical. Eu achava que o nosso presidente anterior, eu achava que o capitão ia decretar uma GLO, para que tirasse todas as armas de fogo desse povo aqui, sabia? Eu faria isso. Porque parente Yanomami morrer de fome naquele... Eu chamo aquela região de faixa de Gaza, porque não para de guerra. Através do Exército Brasileiro, através de uma lei, garantia da lei e da ordem, eu
tiraria todas as armas de fogo deles e deixaria eles com os arcos e flechas deles, porque esse povo, eles não caçam, não. A floresta está cheia de caça, está cheio de porcão aí do mato, está cheio de veado, está cheio de tatu, está cheio de porquinho, catitu, está cheio de macaco essas florestas, e os caras morrendo de fome, e eles estão cheios de arma de fogo, e por que não vai caçar, gente? Porque eles estão em guerra. Só vivem em guerra. Oi? A segunda é rapidinha, Amaro, só para complementar, é uma outra parte aí. Beto, você falou em etnoturismo. Acho que você tem carta de anuência da FUNAI para fazer o etnoturismo até o pico, né? Fazer aquela rota, né? Agora, com esse novo governo, vai ser difícil vocês conseguirem carta de anuência lá na FUNAI, hein? Como é que vocês vão fazer? Pois é. Aí existe uma técnica em Yanomami de guerra, né? A gente convida a FUNAI lá para a aldeia e prende eles lá e diz: se não dá carta de anuência, tu vai ficar aqui amarrado. Auê! Tá respondido, obrigado. Meu amigo, eu acredito piamente na atividade de ecoturismo, de etnoturismo, porque ecoturismo floresta, turismo de aventura, etnoturismo na aldeia, turismo de visita, de contato mesmo. Eu estudei um pouco sobre isso, cada dia com a internet fica fácil de eu acompanhar esses projetos de alta sustentabilidade. Eu acredito que nós, Yanomami, poderemos viver mais 4.000 anos, porque antropologicamente Yanomami vive naquele perímetro há mais de 4.000 anos. Então, vamos viver mais 4.000 anos, porém, de forma sustentável. Nós cuidando da floresta, nós cuidando dos rios, nós cuidando das montanhas, através de projetos de alta sustentabilidade. Eu acredito que aqui no estado de Roraima nós podemos fazer etnoturismo. Cada aldeia receber um grupo, cada aldeia vai gerar renda, vai gerar emprego. O próprio Yanomami vai ser guia, o próprio Yanomami vai ser intérprete, o próprio Yanomami vai ser carregador, o próprio Yanomami vai guiar os turistas nas aldeias. Tem muito gringo que quer visitar Yanomami, ainda mais com essa mídia toda, está todo mundo querendo ir para minha aldeia. Eu falei, não, minha aldeia não morre de fome, pô. Tu quer ver parente de Yanomami morrendo de fome? Vamos lá para Surucucus, pô. Só que precisa organizar essa atividade de etnoturismo. Essa é a minha visão, Auê. Meu amigo, muito obrigado. Nós estamos encerrando, chegando ao final aí da nossa interação, da nossa conversa. Eu te agradeço muito aí a tua disponibilidade de nos atender, a tua simpatia, a tua capacidade de se expressar é algo assim impressionante. Agradeço muito a tua alegria, a tua vibração. E nós estamos juntos, nós estamos aí torcendo pelo teu sucesso. O teu sucesso, sem dúvida nenhuma, é o sucesso do Brasil. Eu queria aqui deixar um convite, nós estamos planejando uma atividade, um simpósio da Amazônia Protegida. Deve ser em junho. Então fica aqui o convite, nós ficaremos muito felizes aí se tu puder fazer a apresentação. Basicamente é exatamente o que tu fez agora, apresentar tuas ideias, as tuas perspectivas, aquilo que tu espera aí para o futuro do teu povo. Mas fica aqui o convite e o agradecimento aí pela tua participação nessa noite, que nos deixou aí muito, muito felizes e nos deixou com uma perspectiva altamente positiva aí de um futuro, não só para o povo Yanomami, mas também para o Brasil como um todo, porque, sem dúvida nenhuma, o futuro do Brasil passa aí pelo futuro da Amazônia e vocês são grandes representantes aí de toda essa cultura. Auê. Satisfação toda minha. Eu já estou aceitando o convite para esse simpósio, mês de junho, tá bom, comandos? Então, pode contar comigo. Eu sou este Yanomami, verdadeiro ser humano da floresta, filho de Júlio Góes, o Tuxaua Yanomami de Maturacá, junto com meu primo Miguel Figueiredo, que é meu cacique maior da minha aldeia, Pajé. Em nome deles,
eu estou aqui pronto para estar junto com vocês para defender a nossa Amazônia. A selva nos une, a Amazônia nos pertence. Selva! Selva!